começou a valer a aplicação de multas e sanções para empresas que desrespeitarem a Lei Geral de Proteção de Dados, aprovada em setembro do ano passado no Congresso em Brasília. E o repórter Wesley Cunha é quem vai trazer as informações e conversa com a gente ao vivo sobre este assunto, que é fundamental, né, para a gente ter um mínimo de segurança aí das nossas informações que circulam em sistemas de empresas, pela internet de forma geral, né, Wesley? Boa tarde. Isso mesmo, viu, Soler? E prevê multa pesada, inclusive, viu? A empresa também pode ter o bloqueio parcial do banco de dados ou então bloqueio total da atividade de tratamento dessas informações. A gente está acostumado, vai numa loja física, pedem ali suas informações para um cadastro, na internet é a mesma coisa. E a pergunta é o que fazem depois com essas informações, né? A gente não pode se esquecer que as informações são nossas e as empresas não podem usá-las da maneira que bem entenderem. Então, a partir de agora, essa lei prevê a aplicação de sanções e não só de informação que eu falo aqui de CPF, RG, informação de documento, também os chamados dados sensíveis. Por exemplo, você vai na internet, faz uma busca, deixa lá registrado sua condição de saúde. Essa informação também deve ser preservada. Essas regras foram inspiradas numa lei de 2018 lá da União Europeia, que trouxe grandes impactos aí para as empresas e também para os consumidores. Agora aqui no Brasil, essa lei, como o Soler já falou, já foi aprovada, mas agora pode ter aplicação de sanções. Vamos entender melhor na reportagem. Uma vez que você repassa seus dados, para onde vão essas informações? Eu acredito que vá para o cadastro do comércio que eu estou fazendo a transação. Agora, o que fazem com os dados depois disso, não sei. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais quer controlar melhor tudo isso. A lei, que foi aprovada em 2018, deu um prazo para as empresas se adequarem às novas regras. E agora, as penalidades poderão ser aplicadas. O nosso CPF está em todos os lugares. Qualquer ser humano nesse país acessa esse tipo de dados, né? E a gente não tem proteção nenhuma, né? E a gente fica sujeito a fraudes, golpes e vai por aí afora. Eu apoio bastante essa lei. Mas antes de explicar melhor essa lei, o que é considerado um dado pessoal? Olha, além de CPF, RG, conta bancária, impressão digital, o seu comportamento na internet também é uma informação particular. Toda vez que você entra em um site, faz uma busca, você vai deixando rastros na rede, que indicam os seus gostos, sua orientação política, orientação sexual e até a sua condição de saúde. E essas informações também devem ser preservadas. Por isso, de uns tempos para cá, você deve ter visto que alguns sites têm pedido para você aceitar a coleta de cookies, que são esses rastros que você deixa ao usar a internet. Essas informações, muitas vezes, são usadas para direcionar publicidade, campanhas políticas. Dependendo do dado que vazar, pode ser usado para aplicação de golpes. Eu já fui vítima, de utilizar os meus dados, fizeram um financiamento, inclusive, no meu nome, comprando um carro. E eu tive um trabalho de anos na justiça, para desmontar esse fraude e até acho que a pessoa não foi punida até hoje. Por isso, com a Lei de Proteção de Dados Pessoais, você pode exigir que órgãos públicos e empresas privadas informem tudo o que foi coletado, como foi guardado e para que será usado. Também pode exigir alteração e até exclusão de alguma informação sua. A Janete é especialista em proteção de dados e vai nos ajudar a entender alguns pontos. O primeiro deles, como saber se os seus dados foram repassados indevidamente. Normalmente, quando os dados pessoais estão disponíveis na Deep Web, na Dark Web, por meio de um vazamento, o titular de dados, a quem aqueles dados pertencem, começa a ser assediado. Ele começa a receber mensagens, telefonemas, e-mails, justamente para tentar fazer alguma ação ali de golpe contra aquela pessoa. Então, esse é um indício. Pode ser um vazamento e pode ser um compartilhamento indevido também. Então, você disponibilizou o seu dado pessoal numa determinada empresa para um determinado serviço ou produto e aquela empresa compartilhou seus dados, vendeu os seus dados indevidamente para outras partes interessadas. O que fazer quando desconfiar do vazamento? Desde que a lei está vigente, do ano passado para cá, a pessoa pode entrar em contato com a empresa já deve ter um canal de comunicação para essa finalidade no seu site, deve disponibilizar um contato por e-mail, inclusive por meios físicos, não apenas eletrônico, e aí o titular pode questionar quais os dados aquela empresa tem, de onde esses dados foram coletados, qual a finalidade do uso desses dados, com quem esses dados
dados foram compartilhados, quais as medidas de segurança que são atribuídas a esses dados e, inclusive, solicitar remoção, solicitar correção, solicitar que os dados sejam eliminados, dependendo da finalidade para o qual ele foi coletado. A fiscalização é feita pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Reclamações podem ser feitas à ANPD. Nós temos visto várias reclamações também por meio de Reclame Aqui, por meio de a própria Secretaria do Consumidor, PROCON. Então, as pessoas têm buscado já esse direito em relação aos seus dados pessoais. Quem descumprir as regras pode sofrer punições como advertência, com possibilidade de medidas corretivas, multa de até 2% do faturamento, com limite de até 50 milhões de reais, e até a suspensão parcial do funcionamento do banco de dados ou a proibição parcial ou total da atividade de tratamento. Essa clínica de diagnóstico por imagem colhe todos os dias dados sensíveis dos pacientes, que são informações sobre as condições de saúde deles. Para se adequar à lei, contratou uma empresa para fazer um projeto e algumas ações foram implementadas. Senhas mais fortes, né, no caso, eliminação de dados, no caso de papéis, né, laudos, todos foram, né, essa questão também foi modificada, né, a questão da captação de dados, somente dados necessários, né, o mínimo possível, né, no repasse também das informações também o mínimo possível, né, e essas foram as principais mudanças, né.